Eu cumprimento a todos com a paz que é no nome de Jesus Cristo. Viemos aqui hoje para tratar de 3 pontos que achamos que é polêmico, principais e também são obscuros na palavra do Senhor. O primeiro ponto é: qual o nome de Deus? O segundo ponto: qual é a sua imagem, a sua fisionomia? E o terceiro ponto: qual é a data do nascimento de Jesus Cristo? Você sendo esclarecido nesses pontos, você se tornará uma pessoa mais segura, uma pessoa mais difícil de ser derrotada, por causa do conhecimento. A palavra de Deus, ela fala no livro do profeta Oséias o seguinte: Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, derrotado, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E no mesmo profeta, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando Jesus esteve na terra, ele disse o seguinte, que ele pregava e ensinava. As duas coisas são diferentes, embora a diferença seja bastante sutil. Mas nós temos que entender, conhecer as duas situações. Se Jesus disse que pregava e ensinava, as duas coisas são diferentes. O que nós estamos fazendo aqui é ensinar a palavra do Senhor, revelar aquilo que está por trás da palavra, nas entrelinhas. Quando você tem a pregação da palavra, você adquire uma motivação para perseverar na obra do Senhor, para voltar ao próximo culto, ou à próxima reunião, ou à próxima assembleia. A pregação da palavra de Deus, ela leva o reino de Deus a aguardar a vinda dele, para o estabelecimento desse reino proposto. O ensinamento da palavra, ela leva você a ter raízes cada vez mais profundas. É como diz nos Salmos de número 1. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que ao seu tempo vai dar seu fruto, e as suas folhas não murcham, porque as raízes, elas se aprofundam cada vez mais e chegam muito próximo, bem próximo às águas, ao rio, que significa a presença do Espírito Santo. Então é necessário que, em primeiro lugar, que você adquire o conhecimento, que você saiba não só da história de Jesus, como conheça também o Jesus da história. E aqui nós estamos dispostos a passar por você conhecimentos. Nós propusemos com o Senhor, no começo do ano, realizar 50 vídeos desse, e nós vamos trazer o conhecimento da palavra, a revelação da palavra, o conhecimento que é necessário para que você prossiga com segurança na palavra do Senhor, no reino do Senhor, para que você alcance cada vez mais e mais, quem sabe o todo do Senhor, ou o máximo do Senhor. Isso se adquire com o conhecimento da palavra. Como você ouviu em Oséias, o próprio Deus chamando para o conhecimento da sua palavra, para se enraizar no reino do Senhor, para que você adquira fé sobrenatural, para alcançar ou para se defender do inimigo, o único inimigo, que é o diabo e seus demônios. Nós vamos agora ler um texto da palavra do Senhor, colocando em primeiro lugar esse primeiro propósito nosso, que é responder à primeira pergunta: qual é o nome de Deus? Então nós observamos no livro de Êxodo,
no capítulo 3, versículo 13 e 14, o seguinte: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Moisés teve um encontro com Deus lá no deserto, naquele momento em que ele via a sarça ardente, e Deus chamou Moisés para libertar o seu povo que estava escravizado no Egito. Esse foi o momento dessa palavra. Moisés, ele tinha um grande conhecimento sobre o povo e cultura do Egito. E sabia muito bem que, quando ele voltasse para o seu povo, a primeira pergunta que iriam fazer para ele, quando ele dissesse que o Deus dos nossos pais apareceu para mim, a pergunta seria: qual é o nome dele? Porque todos os deuses dos egípcios tinham um nome. E o nome era importante. Para nós nos relacionarmos com uma pessoa ou um ser, então é necessário que nós saibamos o nome dele, para nos dirigir a ele pelo nome. E Deus dá uma resposta a Moisés que não ficou tão claro no momento, quando disse: Eu sou o que sou. Eu sou. O eu sou te enviou. Mas pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, que foi prometida por Jesus, e ele está no meio da igreja, nós recebemos a revelação de qual é o nome de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que Deus não é um ser humano. Deus é um ser espiritual, é um ser infinito, é um Deus autossuficiente, é um Deus que é independente de qualquer coisa. A palavra de Deus diz no livro de Números, Números capítulo 26, versículo 19, somente na letra A: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência bem firme sobre esse assunto. Deus é infinito, ilimitado. Nós não podemos prendê-lo numa caixa. O ser humano tem uma tendência muito forte, uma inclinação para ver Deus ou imaginar Deus como um ser humano, ou muito semelhante ao ser humano, físico. Deus é um ser espiritual. E ele diz que a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Aqui nós vamos esclarecer qual é o nome desse Deus. Nós observamos no Velho Testamento que nas passagens, diversas passagens, que vamos citar aqui, você vai ver somente no rodapé desse vídeo, versículos que falam sobre o nome de Deus. Então nós observamos, em primeiro lugar, que quando as pessoas precisam de Deus, elas chamam por um nome que tem o significado daquilo que está pedindo. Por exemplo, Abraão, ele chamou Deus de Jeová Jiré, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Porque naquele momento ele precisava de uma provisão para o seu filho, Isaac. Naquele momento ele chamou Deus daquele nome que era uma necessidade daquele momento. Se Abraão não precisasse da provisão naquele momento, mas precisasse de uma saúde física, ele chamaria Deus de Jeová Rafá. Então ele não precisaria do Deus Jeová Jiré.
e sim do Deus Jeová Rafá, o Deus que sara. Mas se ele não precisasse nem da provisão e nem de saúde, mas que ele precisasse de paz, então ele chamaria Deus de Jeová Shalom, o Deus que traz a paz. Dessa forma nós entendemos, somente com esses exemplos que nós passamos, você pode entender que Deus é aquilo que você precisa num certo momento. Deus ele vem suprir a sua necessidade naquele momento que você precisa. Então o nome dele é aquilo que você precisa dele naquele momento. Se você precisa de saúde, você vai chamar ele um Deus, Jeová Rafá, um Deus que traz saúde, e assim por diante. Então nós observamos que você pode precisar de tantas coisas, então você vai chamar Deus de diversos nomes, claro. Deus é aquilo que você precisa. Então eu quero dizer nesse ensinamento que Deus na realidade não tem um nome, porque se ele tiver um nome fixo, então ele não seria Deus, porque ele não seria então ilimitado. Ele estaria sendo limitado a um nome. Esse vídeo é para esclarecer exatamente isso. São 3 pontos que nós separamos, mas todos eles vão chamar a atenção para que você entenda muito bem, fique bem claro ao seu coração, fique enraizado no seu coração que Deus não é homem e Deus não é limitado. Deus é ilimitado, sobrenatural. Quando você entender isso, você vai ganhar mais de Deus. Deus vai lhe atender mais fácil, porque Ele entende que você conhece a palavra. Quando Jesus chegou aqui à terra, Ele colocou o nome dele exatamente como nós vimos agora. O Eu Sou. O Eu Sou. Deus, Ele não tem passado e não tem futuro. Deus é presente em todos os momentos. Por esse motivo que nós estamos passando agora para você, com esse entendimento, que Deus é ilimitado. Deus pode todas as coisas. Deus é aquele do sobrenatural. Deus é aquele que pega 5 pães e 2 peixes e transforma na maior panificadora da face da terra. É esse Deus. Um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que faz sair água da rocha, um Deus que supre qualquer necessidade. É um Deus que ressuscita mortos. É um Deus que traz conforto, traz a palavra, traz esperança, traz salvação. É nesse Deus que nós queremos falar. Jesus ele se apresenta muito bem quando ele, da sua passagem aqui pela terra, então ele começa a dizer exatamente o nome dele. Porque Jesus, ele se transformou num ser humano, mas dentro dele tinha a deidade, Deus. Ele era Deus, num homem, num ser humano. Então ele começa a dizer o nome dele exatamente assim como estava previsto, como foi dito lá no livro de Êxodo, como nós lemos agora há pouco. Então Jesus, ele dizia assim: eu sou a porta das ovelhas. Logo mais ele dizia assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão que desce do céu. Com essas palavras, com essa identificação, então nós vemos que Deus é o eu sou. Eu sou o quê? Aquilo que você precisa de mim agora. O que você precisa de Deus agora? Ele é este. Você pode chamá-lo desse nome. Se você precisa de um casamento, por exemplo, é um Deus do casamento. Jesus ele quis simplificar para nós e disse assim: a oração que eu vou ensinar para vocês diz assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Ele diz: resumo tudo, então, somente nessa palavra. Chama ele de Pai. Ou então, se você quiser intimidade maior, se você quiser tratá-lo com mais carinho,
você chama ele de Abba, Abba Pai, que quer dizer paizinho, papaizinho. Tudo se resume dessa maneira. O que Jesus quis dizer é que nós temos que ter intimidade com Deus. A oração que Jesus ensinou, ele disse: peça ao Pai em meu nome, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Então é muito simples a palavra do Senhor. Através somente desse conhecimento, as suas orações vão mudar daqui para frente. Porque você vai tratar diretamente com Deus. Por que em nome de Jesus? Porque Ele é o sacrifício. Se você crê na palavra do Senhor, então você é uma pessoa que está no reino do Senhor. Você é um cidadão do reino. Então você está dentro do sacrifício feito por Jesus. Ninguém foi criado fora de Jesus. Nem pessoas, nem coisas. Tudo está em Jesus. Tudo foi resumido nele. Criado nele. Para ele e por ele. Diz a palavra do Senhor. Daqui para frente, então, é o meu conselho. Você tratá-lo com o nome que você quiser. Aquilo que vem te satisfazer. Aquilo que vem suprir a necessidade que você precisa. Dessa forma, então você vai ver que as suas respostas, a resposta das suas orações, vão vir. Eu vou dar assim um exemplo muito rápido para você entender. Quando Jesus passava por Jericó, caminhando, atrás dele vinha uma multidão. Em Jericó havia muitos cegos, porque a higiene naquela época era precária. Existiam muitos cegos. Atrás de Jesus caminhavam muitas pessoas doentes, cegos. Mas à beira do caminho havia um cego que clamou o nome dele. Como foi que ele chamou? Ele chamou Jesus, filho de Davi. Jesus parou para atendê-lo. Por que ele parou? Porque ele reconheceu que aquele cego conhecia a palavra de Deus. Porque chamá-lo de filho de Davi só poderia ser uma pessoa que conhecia a palavra. Porque Jesus, ele viria da descendência de Davi. A multidão que estava caminhando atrás dele estava por outros motivos. Não conhecia a palavra. O que eu quero dizer é que quando você conhece a palavra, está conhecendo agora mais profundamente, nas suas orações vai haver um atendimento diferenciado. Porque você está conhecendo. Você está tratando com Deus de uma maneira correta. Chamando Ele do nome dele. Eu sou o que sou. Reconheça então, nesse ensinamento, nesse primeiro ponto, que Deus, Ele é infinito. Deus é infinito. Se resume tudo nisto. Ele é sobrenatural. Independente. Não depende de nada. Autossuficiente. Autoexistente. Esse é o Deus que nós temos nele a esperança de uma salvação e de uma vida melhor. Porque ele disse, se nós quisermos, comeremos o melhor dessa terra. Para você alcançar tanto, você precisa conhecê-lo. Por isso que nós estamos dispostos a ensinar a palavra do Senhor, profundamente. Trazer revelações claras da palavra do Senhor. Queremos trazer todas as revelações que Deus nos deu, nos concedeu. Porque ler a palavra do Senhor, conhecer, qualquer uma pessoa pode conhecer. Mas receber a revelação, ele diz que ele só para aqueles que ele quer. Ele revela aqueles que aceitam no coração, que têm o coração aberto. Ele diz, eu revelo a quem eu quero e revelo aos pequeninos. Porque ele diz, se você não se tornar como uma criança, você não pode participar do reino. Precisamos abrir o coração, receber essa palavra simplesmente como ela é. O meu conselho é você não ir pelos ensinamentos de algumas denominações que faz você buscar respostas
em outros deuses. Logo mais, nos demais pontos, eu vou me encorajar para dizer, como embaixador de Cristo, a realidade da palavra. A palavra do Senhor é muito simples. Não precisa você ter medo nenhum complexo. Nada que possa te atrapalhar de ter um relacionamento com o Senhor e obter as respostas das suas orações. Segundo ponto, qual é a imagem de Deus? Então vamos observar as Escrituras. Na Bíblia está escrito assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então leiamos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa palavra usada no hebraico, ela é tesselem, que quer dizer uma sombra, semelhança. O contexto em que é usado refere-se à forma exterior e não aos atributos. Você é a imagem de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, há uma passagem que nos mostra claramente que nós somos a imagem de Deus. Quando o apóstolo Filipe pergunta ao Senhor Jesus: mostra-nos o Pai, é o que basta. Então em São João está escrito, no capítulo 14, versículos 8 e 9, dizendo assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nós fomos criados à imagem de Deus. Hoje nós não temos a imagem criada por Deus, por causa da queda do homem. O homem pecou. Hoje nós temos uma imagem embaçada de Deus, uma imagem distorcida. Jesus, quando veio à Terra, ele veio mostrar como é o ser humano. Jesus é o ser que Deus criou, o ser humano que Deus criou. Adão era igualzinho a Jesus antes da queda. O pecado nos deformou. Hoje nós somos uma figura absurda de Deus, porque não parecemos com Deus. Hoje nós somos a imagem de Adão, pecado, queda, rebelião contra Deus. O que Jesus veio fazer é mostrar o Deus para nós, para que voltemos da rebelião. Você que se converteu, você que se arrependeu dos pecados, se batizou nas águas, foi perdoado. Você está voltando da rebelião. Você já não é mais um rebelde. Você agora está em busca da restauração da imagem. O que Deus nos proíbe é fabricar uma imagem. Essa fabricação nos leva também a adorar, a venerar, a buscar naquilo que Deus não nos concedeu. Nós observamos agora, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, isso que Deus nos ensinou, dizendo assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás ou ajoelharás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem. Observe o que Deus deixa escrito. Ele está dizendo que é uma abominação quando se tenta fazer uma imagem representando um ser divino ou um ser humano. Você é a semelhança de Deus. A palavra de Deus fala que essas fabricações de imagens é uma mentira. Talvez você esteja adorando uma mentira, como eu fiz há muito tempo, antes de ter o conhecimento da palavra do Senhor. Também fiz isso, na ignorância e desconhecer a palavra. Quando você conhece a palavra, então você não tem mais motivo para errar dessa forma, para abominar, entristecer a Deus. A palavra fala que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra, aprender a palavra. E a Bíblia diz também, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, 1 diz que a fé é o fundamento daquilo que não se vê. Tudo aquilo que você vê não é motivo de fé, mas é motivo de incredulidade. E a incredulidade, ela é uma abominação a Deus. Jesus disse para os seus discípulos: por que não tendes fé? Onde está a tua fé? Há uma possibilidade de você se restaurar. Há uma possibilidade de você mudar. É isso que nós chamamos de mudança de mente ou de conversão. Eu não estou dizendo mudança de religião, denominação. Eu posso até abrir aqui um parênteses. Jesus, em todo o tempo em que ele ensinou e escreveu, ele não disse em nenhum momento sobre religião. Ele sempre falou em reino de Deus, reino dos céus. Porque a religião, ela divide opiniões. Mas o reino de Deus é uma unidade, ajunta, congrega. Você não deve ter uma mudança de religião. Você tem que mudar a sua mente, o seu conhecimento. Se você adquirir conhecimento da palavra, você vai ter uma mudança. Talvez essa mudança, ela te leva a congregar com outro povo. Com um povo que também conhece a palavra. Porque pode ser que você tenha uma mudança e onde você está, você não pode mudar. Porque te leva você a uma cegueira espiritual. Dessa maneira. Então, se você tem imagens em casa, estátuas, onde você presta alguma adoração, alguma veneração, então você saiba a partir de hoje que isso é uma abominação a Deus. Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Mas o que fazer então com essas imagens, com tudo isso que agora eu tenho? Então você pode ler na palavra do Senhor. Ele te dá também uma saída. Perdoa os nossos pecados, a nossa ignorância, pecado por ignorância. Então você observa no livro de Êxodo, observa, abra sua Bíblia, qualquer uma, qualquer tradução. Abra agora, nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 24. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas ao contrário, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Observar o que Deus diz? Deve ser quebradas. Porque ali, a própria palavra do Senhor, nós vamos observar somente um versículo que vai te levar ao conhecimento. Quando você adora alguma coisa que é proibida por Deus,
isso quer dizer que você está adorando a demônios, o próprio diabo. Não sei o que estou dizendo. Estou aqui somente como um representante, um embaixador do reino dos céus, para ensinar. Estou ensinando. Na sua Bíblia, qualquer versão, qualquer Bíblia, gostaria então que você abrisse no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler para você na versão atualizada. Então observe. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, e nem andar. Aqui você observa claramente que está falando em aquilo que o homem fabrica, uma imagem. Aquilo ali é uma mentira. Se Deus abomina, então tem um outro ser que não abomina. É o diabo. Faço mais um parênteses aqui. Existem dois soberanos somente. Presta bastante atenção. Existem dois soberanos que é adorado. Um soberano é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Soberano divino. E há um soberano das trevas, Satanás. Não há o terceiro. Quando você não está adorando um, você estará adorando o outro, automaticamente. O que a palavra está dizendo é que o Deus divino, o soberano divino, ele é criador de todas as coisas. Ele deve ser adorado em espírito. Ele diz que a fé que ele busca em você é aquela que você faz sem ver. Aquilo que você não vê. Isso é motivo de fé. Mas se você estiver buscando alguma coisa e olhando, vendo, isso não é fé. A fé que a palavra de Deus diz é a fé sobrenatural. Quando nós nascemos com uma fé natural. Uma fé que não alcança. É uma fé limitada. É uma fé passageira. É uma fé provisória. Que a palavra de Deus nos busca é aquela fé sobrenatural. A fé que em 5 pães se transforma numa panificadora. A fé que água sair da rocha, faz com que a água saia da rocha. Com que o morto ressuscita. Com que uma doença seja curada. A fé sobrenatural. As coisas divinas, as coisas dos céus. O que Jesus disse, nos ensina que o reino de Deus já está no nosso meio. Ele não foi estabelecido ainda, vai ser na volta dele. Mas ele disse para vivermos como já estivéssemos nela. Isso é fé. Isso é fé. É você viver já o reino de Deus. É você já viver as delícias do mundo espiritual. As benesses do mundo espiritual, do reino de Deus. É isso que Deus propõe para o ser humano, para a restauração da nossa imagem, da imagem de Deus. Você observa que no mundo nós estamos em 7 bilhões de pessoas. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano é igual ao outro. Isto é uma criação de Deus. Isto é uma mostra da independência de Deus, do poder de Deus, de criar todas as coisas diferentes uma da outra. Você observa também na palavra de Deus que quando ele cura os cegos, vários cegos, não fez de maneira igual a outra, mas cada cego ele curou de forma diferente. Assim também, ele ressuscitou 3 pessoas de formas diferentes uma da outra. Uma pessoa que estava morta em casa, uma segunda estava no caminho para o cemitério, e o terceiro, Lázaro, já sepultado há 4 dias.
Essas amostras que Deus deixou na palavra é que nos ensina a grandeza de Deus. Ensina essa autoexistência, essa independência. Deus é tudo em todos. Essa é a imagem que ele passa para nós. Então observe nas Escrituras agora. Abra sua Bíblia. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 11. É o Novo Testamento. Na letra B diz assim: Cristo é tudo em todos. Vou repetir. Cristo é tudo em todos. Quem que é Cristo? Aqui não diz Jesus. Jesus era um ser humano que veio para nos mostrar como deve ser o ser humano. Mas aqui Cristo é Deus. Ele está dizendo que Deus é tudo em todos. Então a imagem que você busca de Deus é essa que você está vendo agora. Eu sou a imagem de Deus. E olha, se eu pudesse ver agora, eu falaria a mesma coisa. Você é a imagem de Deus. Deus é tudo em todos. Deus não se apresenta de uma mesma maneira, mas sempre diferente. Essa é a imagem de Deus. Você é a imagem de Deus. Você tem esse valor. O seu valor é essa grandiosidade que nós estamos dizendo agora. O ser humano, ele foi perfeitamente criado. Perfeitamente criado. O ser humano é extraordinário. Extraordinário. O ser humano é o único ser que é humano e divino ao mesmo tempo. Tem uma natureza terrena, que se alimenta das coisas da terra, e tem uma natureza espiritual, que se alimenta de Deus, da palavra de Deus. É um alimento que te fortalece. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, coisas da terra, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33. Então não olhe mais para baixo. Olhe para os céus. Levante a cabeça. Levante os olhos. Procura alcançar o reino. Olhar para o reino. Olhe para as coisas divinas. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Você nunca mais terá necessidade. Firme raízes na rocha, na palavra de Deus, nos ensinamentos. Livra-se da ignorância, das tradições das nossos pais, que não conheceram também a palavra, morreram na ignorância, não passaram para os filhos a verdade que você está ouvindo hoje. Vamos agora ao terceiro ponto. Qual a data do nascimento de Jesus? Jesus, ele nasceu aqui na terra para expressar Deus aqui, para mostrar como é o ser humano, como Deus criou o ser humano. Ele é o modelo. Qual a data do nascimento dele? Se as Escrituras Sagradas, elas são completas, por que então que não ficou registrada a data do nascimento de Jesus? Mas vamos observar. Vamos ler um texto bíblico que está em São Lucas, no capítulo 1, versículo 30 em diante. Diz assim: Disse-lhe então o anjo Gabriel: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Observaram como foi o nascimento de Jesus?
foi pela palavra anunciada pelo anjo Gabriel e pelo poder do Espírito Santo, que fez nascer no ventre de Maria o Altíssimo. E ele foi chamado o Filho de Deus. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, como nós comemoramos. A história, os estudiosos dizem que esse alistamento que aconteceu para o povo judeu em suas próprias cidades ocorreu entre os dias 10 e 24 de agosto. Nesse tempo é que Jesus nasceu. Não podemos afirmar o dia, porque as Escrituras não deixaram isso escrito. Isso quer dizer que Deus, ele não tem o propósito de anunciar um dia fixo. Porque da mesma maneira como nós expusemos no item 1 e número 2 deste vídeo, da mesma maneira, a data de nascimento de Jesus não pode ser num dia fixo, um dia apropriado. Por quê? Porque ele é Deus, em primeiro lugar. Ele não é limitado, ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele é independente. Então ele não pode ter um dia de nascimento. Por quê? Se ele tiver um dia de nascimento, ele não poderá ter o outro dia. E Deus, sendo Deus ilimitado, então ele nasce todos os dias. Vamos observar a Escritura Sagrada. No livro de São João, no capítulo 3 e no versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você observa o que a Escritura está dizendo? Que cada um de nós precisa, é necessário para a salvação, para ver o reino de Deus, deixar Jesus nascer no seu interior. Da mesma maneira em que Maria concebeu pelo Espírito Santo o menino Jesus, da mesma maneira também, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, é que Jesus também nasce no seu ventre, no seu interior, no seu âmago, no seu íntimo. Todos nós devemos gerar Jesus. Se você não fizer isso, você será condenado, porque você só será chamado filho de Deus se você deixar Jesus gerar no seu coração. Ele deve nascer em você. Ele deve estar no seu interior, no seu ventre. Ele deve nascer em você. Quando? Quando? Para mim, Jesus nasceu em julho de 1995. Julho de 1995 foi quando Jesus nasceu no meu interior. Até então, eu era morto em delitos e pecados. O nascimento de Jesus me faz uma nova criatura. Me faz uma pessoa nova, um novo ser. Se você não tiver esse nascimento, você é considerado somente uma criatura. E a criatura, diz a palavra, que não herda o reino de Deus. Porque ele diz que essa carne e esse sangue não podem herdar o reino. Quem pode herdar o reino é aquele ser espiritual. Jesus deve nascer em você. A Escritura ainda diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o seguinte, ouça. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você deve ser uma nova criatura. Quando é que você passa a ser uma nova criatura? Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. As coisas do mundo, elas começam a ficar para trás. Gradativamente, as coisas do mundo perdem alegria.
você passa a ter alegria nas coisas espirituais. Por isso que no Salmo número 1, diz que o meu prazer é na lei do Senhor. E na lei do Senhor medito de dia e de noite. O seu prazer agora será estar junto com o rebanho de Deus, nos cultos, nas reuniões de oração, nas vigílias, nos jejuns. Se você faz isso, você é uma nova criatura. Você já tem Jesus nascido. Jesus já não está mais na cruz. Ele já não é mais um morto. Ele já é ressurreto. Jesus deve ressuscitar aquilo que está morto. Quando você se batiza nas águas, a palavra diz que você começa a viver no reino celestial, em Cristo, como se você já estivesse com Ele. Essa é a maneira de viver daqueles que deixam Jesus nascer no seu interior, no seu ventre, na sua intimidade. A data de nascimento de Jesus jamais será no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro foi uma data escolhida pelo ser humano, uma data fictícia, aleatória. Essa data é tão demoníaca que se colocou um outro pai para ser adorado, o Papai Noel. O Papai Noel, ele empurra a figura de Cristo de lado, para o lado, e assume como o Pai. Ele é tão diabólico que ele se esconde atrás de uma barba fictícia, de uma roupa arrumada. Assim como o diabo, ele anda escondido. Ele não se mostra. Ele quer dizer para você que ele não existe, que ele está longe, mas ele está presente no dia 25 de dezembro. Jesus, sendo Deus, ele não tem um dia de nascimento. Ele nasce todos os dias. Então, o meu convite para você que ainda não gerou Jesus, que não é ainda uma nova criatura, que as coisas do mundo ainda estão arraigadas em você, então nosso conselho, nosso pedido, nosso convite, em nome de Jesus, é que você permita que ele nasça dentro de você. Como? Através da palavra e pelo poder, pela sombra do Espírito Santo. Não tem outra maneira dele nascer. Assim como nasceu em Maria, ele também vai nascer em você. Ou nasceu em você. Bom, diante desses 3 pontos, nós agora podemos imaginar todas as demais coisas. Por exemplo, qual era a voz, o timbre de voz de Jesus? Também não está registrado, porque ele também não tem uma voz. Ele tem todas as vozes. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou parar aqui. O versículo continua. Mas ele diz, se alguém ouvir a minha voz, qual é a voz dele? A voz dele é a voz que você está ouvindo agora. A voz dele é também a sua voz. Ele não tem uma voz, ele tem todas as vozes. Porque Cristo é tudo em todos. Qual é a cor da pele dele? Agora você pode imaginar. Se ele tem uma cor, porque se fazem Cristo de diversas cores. Já vi Cristo loiro, vi Cristo moreno, vi de diversas cores. Na realidade, é isso mesmo. Cristo, ele tem todas as cores. Ele tem a minha cor e também tem a sua cor. E tem a cor daquela pessoa que você conhece. Filipe pediu a Jesus que mostrasse Deus. Você viu em versículos anteriores o que foi que Jesus respondeu. Você não está me vendo? Deus, ele está expressado em mim.
eu sou parecido com ele, eu sou semelhante. Assim também você deverá dizer as mesmas palavras. Se você quiser ver Cristo, olhe para mim. Eu sou uma nova criatura. Isto deve estar dentro de você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diante dessas condições, diante desses 3 pontos, então você agora está certo, é notório que Deus, ele é ilimitado. Você precisa ter no seu interior, você tem que estar pronto no seu coração esse ensinamento, que Deus, ele não tem limite. Nós não podemos cercá-lo, não podemos deixá-lo dentro de uma caixa. Ele é totalmente livre, ele é eterno, ele é o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para Deus não tem ontem e não tem amanhã. Deus é hoje, Deus é agora, Deus é presente. Quero terminar nesse momento convidando você a ter uma nova vida pela palavra do Senhor. Medite na palavra. Josué 1:8 nos dá assim uma direção. Quando ele diz, medite nessa palavra de dia e de noite, para que prospereis espiritualmente e também nas demais áreas, porque Deus não está limitado a nada. Fica aqui meu abraço, meu grande abraço, forte abraço, desejoso de que você tenha se alimentado com essa palavra que você acaba de ouvir. Aguarde os demais vídeos, há sim muitas revelações ainda que Deus nos passou e nós vamos nos esvaziar, passando para você também, para que você também tenha o alimento espiritual, vida abundante, nova criatura. Amém. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br